A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, 27 de maio de 2020. Amém? São exatamente 20 horas e 30 minutos, começando certinho. Estávamos esperando você chegar. Amados, hoje vai ser uma bênção, eu creio. Hoje é o culto no lar. Culto no lar. Nós precisamos de quê? Que você compartilhe para que o culto no lar chegue na casa dos nossos amados, dos seus amigos, dos seus irmãos, de outras pessoas, e possa alcançar através da palavra do Senhor Jesus Cristo, através dos louvores que libertam, em nome do Senhor Jesus, viu? Amém, pastora? Boa noite, olá, a paz do Senhor, a paz de Cristo a todos, a paz do Senhor a todos, irmãos da Fonte de Vida, você que é de outra igreja, você que é de outra religião, mas que está aqui também compartilhando conosco a sua presença. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Amém. Que bom. Olha só, deixa eu te fazer um convite especial. Esse convite especial é que você seja um evangelista. Como é que você vai ser um evangelista? Evangelizando, lógico, é claro, né? Sendo evangelizador. Para isso você precisa apenas compartilhar. Seja um compartilhador do canal, da fanpage da AD Fonte de Vida. Olha, estamos chegando na casa de muitas pessoas, graças a Deus, e muitas pessoas que ainda não conheciam a palavra da verdade, o Senhor Jesus Cristo, estão começando a aprender, começando a interagir com a palavra do Senhor Jesus. Então esse é o principal fundamento, é o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós e para você também. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu tenho um pouco de vergonha, mas o Senhor Deus pode usar a tua vida. Deixa o Senhor Jesus Cristo usar a ferramenta que Ele te deu, que é o Facebook, que é o YouTube, que é o Twitter, que é o Instagram, que é o WhatsApp, e compartilhe sem medo, sem vergonha alguma, porque aqueles que não têm vergonha do Evangelho serão exaltados, mas os que tiverem vergonha do Evangelho e da palavra e do Senhor Jesus Cristo, infelizmente serão envergonhados. Isso quem diz é a própria palavra. Eu sei que você é uma pessoa ousada, é uma pessoa que pode avançar cada vez mais e o Senhor Deus vai usar na tua vida. Você sim é um evangelista. Eu quero te dizer, você é um fonte de vida. Amém? Vamos louvar um hino abençoado. Antes de louvar, eu quero estar orando por você para a abertura desse culto no lar. Amém? Meu Pai, eu te agradeço pela noite de hoje, pelo culto abençoado que o Senhor está nos dando, por esse culto no lar estar entrando na casa de muitos irmãos, de muitos amigos, Senhor Deus. Eu te peço que o Teu Santo Espírito faça morada e milagre, Senhor Deus, na casa de cada um, na vida de cada um, e transforme e dê Tua graça, Tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só, já é um compartilhador? Já é um amigo aí da Fonte de Vida? E dando boas-vindas a todos os Fontes de Vida. Eu sei que você está assistindo, eu sei que você está assistindo, eu sei que você está compartilhando, eu sei que você está aprendendo, amém? Muito com o Senhor. Isso sim, isso é buscar, bater, e vai abrir a porta para você, amém? Vamos escutar um louvor abençoado com a pastora? Cante conosco aí. Se você sabe esse hino, vai cantando. O louvor liberta. Amém? Continue louvando ao Senhor Jesus Cristo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra
declarar que Ele é Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Perdão, é a falha, eu deixei aqui Tá o som dando do retorno. computador ligado e estava dando retorno. Amém. Mas tudo é assim, ao vivo a gente faz e o Senhor Deus vai dando as provisões aí em nome do Senhor Jesus. Obrigado, amado, por você estar compartilhando, viu? Eu quero dar boas-vindas a todos os fontes de vidas, amém? Todos os fontes de vida, começando lá pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, aqui que já está aqui a irmã Mônica e outros irmãos Deus abençoe a também. todos. O Diácono Hipólito e sua família lá em Santa Catarina, lá no Paraná, norte do Paraná, lá em Curitiba, em Diamante do Norte, Maringá. em Maringá, também em Goiás, aquela área lá onde a Sara está, o primo Fernando também, irmã Sara, Bahia também está compartilhando, Marajó, sul do Pará. Isso, sul do Pará. Deixa eu voltar um pouquinho para baixo, que a pastora já foi lá para o Pará, lá para cima. Eu ainda estou aqui na Bahia. Amém? Vai subindo ali para a Bahia, vamos lá para Sergipe, lá com o irmão Jaime, lá subindo ali para o Nordeste, um pouco mais lá com Teresina, com a irmã Francisca. E toda aquela área aqui do sul do Pará também, Parauapebas, olha pastora, Parauapebas, o pessoal do Maranhão, tem muita gente do Maranhão aqui, Tô sabendo. da região amazônica compartilhando, assistindo as lives. O Marajó, a pastora falou Marajó, graças a Deus, olha, o Marajó aqui está assistindo as lives também, compartilhando. Suriname, os irmãos, o Diácono Roy, Missionária Leia, está lá em Paramaribo, com nossos queridos irmãos em Paramaribo, que sempre compartilham as lives, e muitos irmãos assistem posteriormente, mandam mensagens para a gente. Graças a Deus, lá na Europa, lá em Portugal, na Espanha, na Noruega também, na Bélgica. Graças a Deus, amado, tem muitas fontes de vida. Seja abençoado por ser uma fonte de vida. As pessoas dizem assim, pastor, eu sou uma fonte de vida. É assim, amado, você tem Jesus no coração, você tem Jesus na sua vida, você é uma fonte de vida, você gera vida. Então todo fonte de vida, ele não gera morte, ele gera vida. Então eu começo gerando vida quando eu abro a minha casa, né, pastora? Que eu abro a minha casa para assistir o culto no lar. Tem pessoas que passam horas na internet vendo outras coisas, aí no culto, não vou compartilhar, não vou ver, vou dar uma olhada rápida. Eu sei que você está com saudade da igreja, eu sei que você está com saudade lá do templo, nós vamos voltar, daqui a pouco nós vamos estar lá em nome do Senhor Jesus, adorando o Senhor Jesus lá no templo, mas você é igreja, a sua casa é parte da igreja. Então, graças a Deus que você já abriu a porta da sua casa para ser abençoado. Temos mais um louvor? Amém. Geralmente, não sei se você já notou, nós cantamos sempre 2 louvores e a palavra e mais um louvor no final. São 3 louvores, então cante conosco, amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Declara agora. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declare. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. És tudo para mim. Declare aí, creio que tu és a vida. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ah, Jesus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, a nossa rocha, aquele que pode nos curar, nos libertar de todo o mal. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos, aos que já chegaram, aos que já estavam desde o começo, mas que já chegaram, estão chegando ainda. Você não está atrasado, você está em tempo ainda, a palavra vai já começar, mas eu quero deixar uma mensagem para você, rapidinho. Eu quero conhecer mais um pouco da Fonte de Vida. Falar em Fonte de Vida, olha aí, meus amados, Fonte de Vida. Hoje eu estive lá na sede, junto com o obreiro Jairo, né, nosso cooperador Jairo. Ele estava lá dando um grau abençoado no jardim, está ficando bonito lá, para quando nós voltarmos fazermos um culto abençoado para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas, pastor, eu não sou do Pará, eu não sou aqui de Ananindeua, nem da região metropolitana de Belém. Como é que eu faço para conhecer a Fonte de Vida? É simples, amado, é só você acessar o site www.adfontedevida.com.br. Lá você vai estar conhecendo mais da Fonte de Vida, amém? E acessando os canais também. Amados, faça assim, seja um compartilhador, compartilhe as lives. Você que está fazendo salas de vídeo no seu canal, no seu Facebook, está alcançando muitas pessoas. Eu quero falar para você que cada vez que você compartilha, cada vez que você leva essa palavra do Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Outras pessoas vão se agregando e vão compartilhando mais vezes. Agradeço a todos pela colaboração e que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo ferramenta do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos entrar na palavra e hoje é um momento importante, uma palavra muito importante que eu quero passar para vocês, uma palavra que eu vinha orando, pedindo para Deus para trazer para o culto no lar. E o culto no lar nada mais é que uma aprendizagem também, trazer a igreja para dentro da casa de vocês, e as lives estão proporcionando isso, amém? Ela está trazendo fé, trazendo esperança, e esse é o fundamento da Fonte de Vida, é trazer fé, esperança e salvação, graça salvadora para você e sua família. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor Jesus Cristo. Queria escutar o folheado da página, mas não posso ainda, né? Daqui a pouco nós vamos estar fazendo isso. Queria que você abrisse em Mateus, no capítulo 10 de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, né? Mateus, capítulo 10, do verso 1. Vamos ler o verso 1. Amém? Já achou? Já pegou? Pegou a Bíblia lá? Amém? Está no smartphone? Graças a Deus. Amém? Eu quero que você leia comigo. Capítulo 10 de Mateus, no verso 1. Amém? O verso 1. Diz assim: E chamando os 12 discípulos, quem foi que chamou? O Senhor Jesus. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Quem foi que fez isso? O Senhor Jesus Cristo chamou os 12 e deu poder a eles.
E, amado, dar poder. Eu queria deixar a Bíblia bem aqui assim aberta, daqui a pouco eu vou pegar mais para ler. Eu queria te mostrar uma questão. Boa-vinda também ao nosso povo, querido irmão Mário, lá de Benfica. Amém? O povo que está lá assistindo, Deus abençoe. Eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Ter autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu falar sempre disso? Ter autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é ter autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, eu tenho que saber o que é autoridade. Senão eu não consigo compreender no mundo físico e no mundo espiritual o que é ter autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. O termo autoridade, eu vou trazer para a nossa língua, que é latina, ela vem do latim, significa autoritate, se traduz do latim para o português chamado autoridade. Autoridade significa também poder, é a tradução do poder que organiza hierarquicamente algo. Então, tudo que é organizado hierarquicamente tem uma autoridade sobre aquelas hierarquias. Amém? Vamos falar do mundo físico e do mundo espiritual. No mundo físico, nós temos as autoridades que são os governantes, os poderes, os governos, os chefes que nós temos no trabalho, os comandantes, dentro da sua casa, a autoridade, o pai e a mãe, e toda autoridade tem os seus subordinados e tem os seus comandados, melhor dizendo, que são os seus comandados, e ele exerce um governo sobre os comandados. Então, autoridade. Amém? Então, eu preciso exercer um poder sobre alguém. Aquele que recebe autoridade exerce um poder de autoridade sobre alguém. Amém? Hierarquicamente. Tá, mas vamos trazer para o mundo espiritual, sabendo o que é autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas confundem ser crente em ter autoridade. Amém? Muitas pessoas confundem isso. Ah, não, eu aceitei Jesus Cristo, mas será que eu tenho autoridade? Eu estou na igreja, eu frequento os cultos, mas será que eu tenho autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos ver na palavra o que a palavra do Senhor Jesus nos dá sobre isso. A autoridade nada mais é que um poder contínuo. É um poder contínuo. Amém? E lá em Mateus ela é bem claro. Quando diz assim que Jesus chamou os 12. E depois eu vou falar sobre isso, chamar os 12. Amém? Lá em Mateus também, no capítulo 10, no verso 6 e 8, você pode seguir um pouco à frente, nós lemos você vai ler o 6 e o 8, diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. A mesma pregação que João Batista fez. Amém? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça receber-te, de graça dai. Então, a autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo, ela tinha uma finalidade: resgatar quem havia se perdido. Amém? Curar os que precisavam segundo a vontade de Deus, expulsar os demônios e libertar os cativos, trazer para a graça salvadora. No primeiro ide, que ele pega os 12 e manda, ele manda para a casa de Israel, ele manda para os judeus. E foi o que nós lemos agora. Amém? Ele fala em expulsar demônios, em curar enfermos, mas eu quero te dar algumas práticas sobre isso. Primeiro, toda autoridade é constituída pela prática. Toda autoridade é constituída pela prática. Não adianta eu colocar um cargo eclesiástico ou ser instituído por Deus e eu não praticar isso. Eu não praticar a autoridade que me deram. Então, quando eu não pratico, a minha autoridade é lançada no ralo. Então, quando os discípulos foram chamados por Jesus e que ele entrega a autoridade, eles foram fazer as ordens que o Senhor Jesus Cristo tinha dito a eles. Eles foram praticar. Então, toda autoridade é constituída pela prática. Eu preciso praticar a minha autoridade. A autoridade é fundamentada sobre a legitimidade.
não impositória ou porque eu quis ser aquilo. Entenderam? A autoridade ela é constituída sobre a legitimidade. Então os discípulos foram instituídos legitimamente pelo Senhor Jesus. Eles não disseram assim, eu sou discípulo, agora eu vou expulsar demônio e curar enfermo. Não, eles foram legitimados pela autoridade de quem estava acima dele, que tinha poder para dar autoridade a eles. Estão entendendo? Então, e quem os legitimou? O Senhor Jesus Cristo que os legitimou. Amém? Quarto, a autoridade tem que ter reconhecimento físico e espiritual. Toda autoridade tem que ter reconhecimento físico. Eu tenho que mostrar, através das minhas ações, que nós vamos ver depois, reconhecimento físico no mundo físico e reconhecimento no mundo espiritual. Ide, expulsai demônios. A autoridade foi dada no mundo físico, mas ela se propagou e ela foi colocada em prática no mundo espiritual. Então eu estou falando aqui de dois mundos. O mundo físico, da autoridade constituída, eu estou falando agora eclesiasticamente, amém? Com poder eclesiásticos, e que tem influências no mundo espiritual. Nós vivemos em dois mundos, o mundo físico que você vê e o mundo espiritual onde você não o vê, onde atua a fé, onde atua a obra do Senhor Jesus Cristo poderosamente, onde atua também as legiões das potestades imundas das trevas que combate para derrubar os crentes da igreja. Mas a palavra do Senhor Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos entender aqui depois. Amém? A autoridade no mundo físico exerce poder no mundo espiritual. Foi o que eu acabei de falar. Quando Jesus dá autoridade aos apóstolos ali, os 12, ele deu no mundo físico. Mas ela exerceu no mundo espiritual a libertação dos demônios, dos que estavam enfermos, doentes e cativos. A autoridade não é gritar, amado. A autoridade não é machar, não é pompa. A autoridade não está no paletó. A autoridade não está na roupa. A autoridade não está em outro lugar a não ser na própria vida do que exerce a autoridade. Estão entendendo? Então, não adianta eu gritar para expulsar demônios se eu não tenho autoridade para fazê-lo. Não é preciso falar que tem autoridade, eu não preciso dizer quem eu sou. Eu não preciso dizer quem eu sou. Eu não preciso, você não precisa dizer quem você é. Se você vive realmente a autoridade de Deus na tua vida. Não precisa fazer isso. A história de Paulo em Éfeso. Eu quero contar uma história de Paulo lá em Éfeso, para a gente correr contra o tempo, nós temos pouco tempo, mas eu quero contar a história de Paulo lá em Éfeso. Paulo foi para Éfeso. A palavra de Deus falou que ele passou 2, 3 meses lá, ajeitando lá com os irmãos, vendo como sondando tudo, e depois ele passou 2 anos dentro de Éfeso, exercendo a sua autoridade, e lá, no capítulo 19, do verso 13 ao 16, que nós vamos ler agora, eu vou tentar explicar para você, que você possa entender o que é uma autoridade constituída por Deus, exercendo poderes no mundo espiritual. Abra lá, Atos 19, 13 a 16. Diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno. Então aí eu já descubro que tem espírito maligno rondando em muitos cantos, tomando posse de corpos, tomando posse de casas, tomando posse de pessoas que não têm autoridade e que são cativos desses espíritos. Amém? Dizendo, olha só o que ele dizia: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Quem fez isso? Os exorcistas, lá na época lá que Paulo estava em Éfeso. E os que faziam isto eram quem? 7 filhos de Seva. Quem era Seva? Judeu principal dos sacerdotes. Vamos já comentar isso aqui para você entender. Segue o texto. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo.
Mas vós, quem sois? O Espírito encarou aqueles que achavam que tinham autoridade. E saltando neles o homem que tinha espírito maligno e o assenhorando de todos, pondo mais do que eles, tendo poder mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha só, eu começo a olhar o texto e entender uma coisa. Eu sou filho de crente, eu sou filho de pastor, eu sou filho desse aqui, então eu tenho autoridade. Era isso que os filhos de Seva estavam achando que tinham. Eles achando que eram filho do sacerdote, eles se desviaram ali porque eles eram exorcistas. Eu digo que estavam desviados porque eles nem eram judeus, porque eles não praticavam, estavam usando o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde os próprios judeus perseguiam quem usava o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles eram desviados de onde? Do judaísmo. E eles eram filho do principal dos sacerdotes ali, filho de Seva. Olharam Paulo lá em Éfeso e tentaram exercer a autoridade que Jesus Cristo tinha deixado e colocado em Paulo. E tentaram expulsar o demônio que havia na vida daquele homem. E impressionante que aqui diz que o espírito maligno assenhorou-se deles, quer dizer, exerceu autoridade sobre eles que não tinham e que achavam que tinham. Estão entendendo? E o que foi que eles fizeram? Pegaram uma pisa, dizendo aqui no Pará, pegaram uma peia, uma surra, saíram nu correndo. Amém? Isso me mostra que aqueles que tentam exercer a autoridade que não têm, uma hora vão ser envergonhados. Amém? Passando mais. Jesus Cristo fala, em meu nome curarão e expulsarão demônios. Para quem Jesus Cristo fala assim? Vão, em meu nome curarão e expulsarão demônios. Ele fala para quem? Ele fala para os 12, ele fala para os discípulos. Então, logo, a autoridade só é posta ou colocada na vida daqueles que estão se submetendo ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não se submetem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo jamais pode exercer autoridade perante o mundo espiritual. Pode até aparentar ter autoridade no mundo físico, mas quando chega no mundo espiritual, aí o negócio pega. Amém? Seguindo, que eu vou contar já uma história para vocês. Quem não anda com Jesus não tem autoridade. Quem andava com Jesus? Os discípulos. Amados, se você não anda com Jesus, esqueça, você não tem autoridade. E como é que eu vou saber que eu tenho autoridade? Você vai descobrir até o final dessa palavra, dessa pregação, se você tem autoridade, se você precisa de autoridade e como conseguir essa autoridade em Cristo Jesus. A autoridade não é falar, a autoridade é viver. A autoridade é viver a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você vive a palavra do Senhor Jesus Cristo? Ou você que acha que tem autoridade vive a palavra de Jesus Cristo? Pastor, está pegando para mim, pastor, eu não tenho autoridade, pastor. Eu preciso conseguir a autoridade do Senhor Jesus. Vou te ensinar, através da palavra, a exercer a autoridade que Deus te deu lá na cruz do Calvário. Amém? A autoridade não é falar, é viver. É viver o quê? Viver, colocar a sua vida como carta aberta, como transparente, colocar a sua vida íntegra, colocar a sua vida a serviço do reino. Aí você vai mostrar que tem autoridade. Você não vai falar, ei, eu tenho autoridade, ei, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você vai ter que viver a autoridade para poder constituí-la na sua vida. A autoridade não é pregar, a autoridade é praticar. Ei, escuta aí, a autoridade não é pregar, a autoridade é praticar. Eu costumo dizer que existe milhões de pregadores. Será que eles têm autoridade? Será que eles exercem realmente? Será que eles praticam na vida deles a autoridade? Será que eles fazem isso? Amado, é muito sério
Às vezes essas lives vai confrontar a tua vida. Às vezes muitos estão assistindo, vão dizer assim, eu vou sair, não está legal para mim. Porque está confrontando. Mas se você deixar o Espírito Santo te usar, se você deixar a palavra entrar no teu coração, entrar na tua vida, ela vai mudar a tua vida. Não saia, amado. Fique, resista ali, assista, compartilhe. Você que está assistindo nos compartilhamentos dos compartilhadores da AD Fonte de Vida, parabéns porque você está aqui. Parabéns. Eu sei que o Senhor Deus vai fazer uma obra na tua vida. A autoridade não é pregar, amado. Qualquer um pode pregar. Até um papagaio pode decorar um texto falado para ele e repetir as frases. Qualquer um pode fazer isso. Emocionar, palavras motivacionais, motivação, vitória, 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 vitória. Bênção, 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 bênção. Mas quando é para exercer autoridade, cadê? Quando é para exercer o pastoreio, cadê? Quando é para exercer o diaconato, cadê? Quando é para exercer a obra, cadê? Cadê a compartilhação, o compartilhamento da sua vida para com o reino? Cadê? Cadê? Demônios não se expulsa com palavras. Isso eu aprendo aqui em Atos. Demônios não se expulsam com palavras. Ah, mas pastor, mas eu vou usar o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou expulsar. Vai, aqueles que estavam ali, os filhos de Seva, os 7, usaram. Eu conjuro o nome de Jesus Cristo, a quem Paulo serve. Eles expulsaram? Eles expulsaram? Não, porque eles não tinham autoridade. Então, usar o nome de Jesus Cristo para quem não tem autoridade no mundo espiritual apenas vai empolgar quem está assistindo no mundo físico. Mas os demônios conhecem. Os demônios conhecem porque eles disseram, eu conheço Paulo. E quem são vocês? Olha só, mano. Não adianta brincar no mundo espiritual. Às vezes a gente brinca no mundo físico, mas brincar no mundo espiritual, a coisa é mais séria. Brincar no mundo espiritual traz consequência. E a consequência para aqueles que brincaram no mundo espiritual foram levar a pisa do mundo espiritual. No físico. E eu começo a entender uma coisa. Quando eu falo que demônio não se expulsa com palavra, eu quero te contar uma história aqui bem breve. Eu pastoreava uma igreja onde tinha vários obreiros. Vários. Uma igreja onde estava sendo realizado um culto. Naquele momento do culto, da palavra, uma senhora se manifestou. Se manifestou com um espírito imundo. E começou a rodar dentro da igreja ali, gritando, falando, grunhindo, fazendo o que o diabo faz na vida daqueles que estão acorrentados. E eu pregando lá em cima, na hora da pregação, eu falei para os obreiros, vão lá, porque eu não poderia parar a pregação naquele momento. Vão lá, os obreiros são para isso, vão lá, expulsem. Sabe quantos obreiros foram lá? Nenhum. Porque eles tinham título, mas não tinham autoridade. Você tem título ou você tem autoridade? Você precisa ter as duas coisas. Você precisa ter o título e a autoridade. Você precisa ter o título, a autoridade e a vivência que é o chamado. Não estou me glorificando a mim, nem a pastora, mas naquele momento o Espírito Santo de Deus me usou. E eu fui lá, coloquei a mão, em nome do Senhor Jesus eu te expulso, seja liberta. Aquela moça, aquela senhora foi liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, ter autoridade é ter vida com o Senhor. E você conhece logo quando as pessoas que têm cargos ou que se acham crentes não têm vida com o Senhor. É quando o mundo espiritual se manifesta e eles correm para todos os lados, como se um gato chegasse no local e os ratos fugiram. Amado, o mundo espiritual é sério. Quem não tem prática não tem vida em Deus. Você precisa praticar, você precisa ir, você precisa compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você precisa anunciar, você precisa ter essa prática, você precisa levar o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Isso é prática. Pastor, eu não saio nem de casa, mas você tem dedo, você pode compartilhar,
no seu WhatsApp mensagens do Senhor, mensagens do reino. Você pode anunciar o Evangelho naquilo que o Senhor Deus te colocou. Praticar. Todo aquele que pratica tem vida em Deus. E quem não tem vida não tem autoridade. Quem não pratica as obras do Senhor não tem vida em Deus. Mas todo aquele que tem vida em Deus quer praticar. Olha como é o inverso. Todos os que têm vida em Deus querem praticar. Querem fazer live, querem compartilhar, querem fazer o ID, querem evangelizar, querem fazer ação social, querem fazer missão, querem viajar. São desprendidos de tudo. Não são egoístas mais. Eles querem porque eles têm vida em Deus. E eles precisam. É uma necessidade imperativa de fazer algo para o reino do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é ter vida. E quem faz isso tem autoridade. Aonde chegar é reconhecido. Tanto pelo mundo físico como pelo mundo espiritual. Lá em Éfeso, no capítulo 4, no verso 11 e 12, diz assim. Éfeso, no mesmo local onde se passou a história dos filhos de Seva. Éfeso, capítulo 4, verso 11 e 12. Diz assim: a uns ele constituiu apóstolos, e foram os primeiros lá. A outros, profetas. A outros, evangelistas. A outros, pastores e doutores. Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Se Deus te deu um cargo eclesiástico, foi para a construção e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Não foi para outra coisa. Você que não aceita autoridade, muitos crentes, muitos irmãos, eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de irmãos que não aceitam a autoridade, que não se submetem à autoridade. Como vai se submeter a Deus que não enxerga? Se não se submete à autoridade dos que veem. Amados, a palavra é bem clara, muitos estão desigrejados, porque não acreditam que existem pastores, porque assistiram filminhos no YouTube, que viram em filmetes pessoas sem poder e autoridade alguma para falar, desconstruindo a palavra de Deus, dizendo que não tem pastor, não tem evangelista, não tem igreja, não tem corpo, não tem batismo, e tem uma legião de pessoas caindo no abismo porque não conhecem a verdade ainda não libertou. Eu sigo mais aqui em 1 Coríntios, para não dizer que é um texto isolado, que foi Paulo que escreveu a Éfeso dizendo que existem esses cargos eclesiásticos. Eu quero falar em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 28, que diz assim, grave lá, 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, a uns, não é todos, e não são todos, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, e depois dos de curas, socorros, governos, variedade de línguas. Eu me atento ao governo, que simboliza governar as coisas de Deus aqui. Ter autoridade. Amém? Amados, é sério. O que nós falamos aqui é muito sério. Todo crente tem que ter autoridade. E todo crente foi dado um dom a ele. E todo crente foi chamado para um serviço na igreja. Amado, você que está me vendo, olha aqui, vem cá. Não existe crente de banco. O diabo, se falou isso para ti, não, pastor, eu sou crente de banco. Eu digo que na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, não existe o crente de banco. Existe o crente do Senhor Jesus Cristo, que usa a sua vida para fazer algo para o reino. Amém? Então você não é crente de banco, isso é mentira do capeta, isso é mentira dos espíritos imundos, isso é mentira dos espíritos que querem que tu não exerça a tua autoridade que Deus te deu.
Você sim é valoroso e serve para algo na obra do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu não sou crente. Pastor, eu não conheço o Evangelho. Eu não sei o que o Senhor está falando, mas eu entendi e eu quero essa autoridade para mim. Oh, glória. Essa autoridade só é para os que são da igreja. Eu não estou falando em religião, em religare. Eu estou falando em igreja de Cristo, comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Igreja do Senhor Jesus, indenominacional. Sim, a autoridade e o poder só é para os que são remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pastor, pelo amor de Jesus Cristo, como é que eu faço para ter essa autoridade? Lá em Tiago 4, no verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ô glória! Para que eu tenha autoridade e o diabo fuja de mim e da tua vida, você tem que se sujeitar a Deus. Aleluia. Vem cá, deixa eu chegar mais perto aqui, não vou cair do sofá não. Deixa eu chegar mais perto. Sabe o que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a Deus é fazer com que a tua vida, que é toda errada, ou que era toda errada, se transforme e que a graça do Senhor Deus te alcance. Pastor, mas é muito difícil sair desse mundo. Eu sei, eu fui desse mundo. Eu era um ex-sufista, né? Um ex-matador de animais ali, impiedosamente. Eu era mau. Você olha o pastor Sandro assim, é tranquilo, é bom, mas eu era mau antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me libertou, porque eu me sujeitei a Ele. Aí no mundo físico, a minha vida foi mudando, a minha vida foi transformando. Eu alcancei a minha esposa, e ela foi aprendendo, e a minha vida, se sujeitando a Deus, ganhou a vida dela. E a dela, se sujeitando a Deus, tem ganhado outras pessoas. E todos os que sujeitam-se a Deus, a mudança de vida. Então, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Às vezes as pessoas estão acorrentadas, aprisionadas por legiões, não prosperam em nada, não saem do lugar. Se olhar hoje, olhar 10, 20 anos atrás, são a mesma coisa. Tanto no mundo físico, sem nada, e quanto no mundo espiritual. Não estou dizendo que pobreza é sinônimo de estar longe de Deus, negativo. Eu não estou pregando isso aqui, eu estou pregando mudança de vida espiritual, que ela reflete no material. Sujeitai-vos a Deus, resistir ali, resistir à vontade de beber, resistir à vontade de se prostituir, resistir à vontade de se drogar, resistir à vontade de roubar. E quem vai fugir? O diabo. Aleluia. Vai fugir de vós. Lá em Romanos 10, 9, é a chave. É a chave para que você possa pegar essa autoridade do Senhor Jesus Cristo. E que chave é essa? Lá em Romanos 10, no verso 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Esse é o primeiro passo para a autoridade. Salvação. Eu preciso confessar com a minha boca quem eu sou, as minhas dependências, as minhas limitações, o meu eu. Eu preciso dizer quem eu sou para o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu preciso de Ti, eu sou isso, sou assim, as minhas fraquezas. Eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, é o meu senhorio. Eu acredito que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu não vi Jesus Cristo morrer. Eu não vi Jesus Cristo ressuscitar, e você também não. Mas é pela fé. Crer, acreditar que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. E em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Fé, crer, coração. Coração é sentimento. No teu sentimento, no teu eu, na tua vida, tu acreditar que o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e que um dia Ele voltará para te buscar e buscar a igreja do Senhor. Ele fala mais: se tu fizeres isso, serás salvo. Eu quero te deixar, amado,
essa palavra hoje. Eu quero te deixar essa palavra hoje. Que somente a palavra do Senhor Jesus Cristo pode transformar as pessoas. Não é retórica humana, não é palavras de pastores, não é palavra de padres, não é palavra de evangélicos ou de outras denominações que vão mudar a tua vida. Não são religiões que vão mudar a tua vida. A religião é apenas um religário, um caminho, uma religação para com Deus. O que vai mudar a tua vida é acreditar que essa palavra viva liberta. Aleluia. Que essa palavra viva, ela transforma. Isso mudará a tua vida. Pastor, eu não consigo ler. Então, peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar. Peça para o Espírito Santo de Deus te libertar. O primeiro passo é acreditar. O primeiro passo é confessar. E a partir do momento que você faz isso, que você é lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você tem autoridade no mundo físico. E você tem autoridade no mundo espiritual. Eu sei que esse tempo é difícil. Eu sei que nos últimos tempos são difíceis. Paulo fala em suas cartas que serão tempos trabalhosos. Paulo fala que muitos homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, prepotentes, traidores. Existem pastores, sim, que não são pastores, que querem apenas a lã da ovelha, querem se beneficiar e que pagarão sim o preço sobre isso. Mas existem sim homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra. Existem sim homens que dão sua vida porque foram alcançados pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. E você precisa ser assim. Você precisa ser salvo. Você precisa ter autoridade no Senhor Jesus Cristo. Você precisa levar essa transformação para outras pessoas. Meu amado que não é crente, meu amado que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, eu quero dizer que a tua vida precisa de uma chance. Que você precisa dar uma chance para você mesmo. E essa chance pode ser dada se você hoje, no momento onde você está, no quarto onde você está, lá na cama onde você está deitado assistindo esse vídeo, você disser para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, me alcance. Espírito Santo, me ajude a entender melhor as tuas palavras. Me ajude a compreender e desfazer tudo o que eu aprendi. E me ensina de novo. Me ensina de novo. Para que eu possa ser transformado e ter autoridade em Ti. E você que é crente, amado, você que já aceitou Jesus Cristo, como eu havia falado, crente de banco não existe. Faça algo para Deus. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão perdendo a sua alma para o inferno, porque muitos crentes, muitos homens e mulheres de Deus que se dizem homens e mulheres de Deus não tiveram a coragem de levar o ídolo do Senhor Jesus Cristo, não tiveram a coragem de compartilhar as boas novas do Senhor Jesus. Amados, compromisso de ser crente é único e é muito importante. E Jesus não te chamou para ficar parado. Jesus não te chamou para ficar em uma cama deitado. Jesus não te chamou para ficar balançando numa rede. Jesus te chamou para levar as boas novas aos cativos e libertar os prisioneiros do inferno. Amados, que essa palavra de hoje possa mudar a sua vida. Eu quero estar orando por você e que esse culto no lar possa transformar a tua casa. Depois da oração, não esqueça de colocar a mão na parede da sua casa. E eu quero concordar contigo. Profetize na tua casa. Diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. E tudo que nós fizermos prospere e dê certo em nome do Senhor Jesus. E aos fontes de vida, todos os fontes de vida do Brasil inteiro e de outros países, o Senhor Jesus te ama. E nós também. E um dia, em nome do Senhor Jesus, nós vamos cantar nas moradas celestiais o hino da vitória, o hino do Senhor Jesus Cristo. E a todos os que querem ser um fonte de vida, continue assistindo as lives, continue compartilhando, continue se alimentando da boa palavra, a palavra que liberta, que às vezes cutuca você, que às vezes dói em você, mas é uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança e que vai transformar a tua vida. Amém? Pastora, tem um hino. Não esqueça, amado, de deixar aí embaixo o seu ok. Coloque alguma frase. Vamos mandar aquele coraçãozinho para você dizendo que nós lemos e que nós vamos estar orando por todos aqueles que estão compartilhando. Você que está nos grupos, nas salas de vídeo de outros irmãos,
Da mesma forma que o Senhor Deus te abençoe, peço que os irmãos também coloquem lá aquele coraçãozinho abençoado, dizendo que nós estamos orando por você. Amém. Vamos cantar? Aleluia. Aleluia, Jesus. Se Deus quiser, a live de domingo vai ser lá na igreja já, eu creio pela fé em nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco nós vamos estar juntos, adorando lá no templo. Amém. Cante na sua casa. Esse hino é lindo, maravilhoso. Que está passando aí fora. Às vezes é preciso um deserto. Às vezes é preciso um mar agitado para que nós possamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Exerça a tua autoridade. Exerça a autoridade que Deus te deu. Aleluia. Faça a diferença para o Senhor. Aceite a palavra
libertadora que Deus está te dando hoje. E o Senhor Deus vai abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que a tempestade vai passar, o mar agitado vai passar, eu creio que o deserto vai passar, porque ninguém fica no deserto por muito tempo. Eu creio que a montanha nós vamos transpor e vamos chegar a ser abençoado cada vez mais pelo Senhor Jesus. Eu quero estar orando por você em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nesse culto do lar de hoje, Senhor, eu te apresento cada vida, cada pessoa que mandou, Senhor Deus, a sua mensagem, para cada coração que nós enviamos, Senhor, e que vamos enviar, para cada um que assistiu esse culto no lar, no Facebook ou no YouTube, Senhor, ou em outras redes sociais. Abençoa grandemente cada vida, cada família. Abençoa os compartilhadores, Senhor Deus, da fanpage. Abençoa os levadores, Senhor Deus, do Teu Evangelho. Abençoa o ID, Senhor Deus. Abençoa as casas. Dá Tua graça, Tua paz. Sara os doentes. Cura os enfermos. Liberta, Senhor Deus, os cativos das prisões espirituais. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo libertação, cura e graça do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Diga amém, em nome do Senhor Jesus. Até sexta-feira. Sexta-feira tem a oração de sexta-feira. A pastora vai estar ministrando na oração de sexta-feira. 20h30. Amém? 20h30. Ela me falou agora que às vezes eu confundo o horário. 20h30 nós vamos estar com você aqui. Marque esse encontro certinho. Deu 20h30 em ponto. A Fonte de Vida está levando a palavra de vida para você. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito esteja em ti, na tua casa, na tua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Se prepare, está voltando.